Se eu falar pra você amar a si mesmo, o que exatamente você amaria? É verdade que o amor é livre de interesses, mas não é verdade que ele surge do absoluto nada. Até o amor maternal precisa da manipulação da mãe natureza para dar um empurrãozinho. Para amar algo, é necessário que haja algo. Você não consegue amar o nada, não consegue amar aquilo que não conhece, e se conhece é porque é alguma coisa, e essa coisa te desperta a admiração. É a admiração que forma e mantém um amor aceso, da mesma maneira que a ausência dela faz o amor desaparecer, dando espaço para indiferença e, em certos casos, até repulsa. O fato é que, se há admiração, algo necessariamente precisa existir para ser o objeto admirado. Já foi dito em vídeos anteriores que os seres humanos gostam de procurar pessoas que lhes sejam semelhantes, não de aparência, mas de opinião, porque é agradável ouvir as próprias opiniões na boca de outras pessoas. Acho que podemos classificar isso como um tipo de amor próprio, já que, nesse caso, procuramos a nós mesmos no outro. É claro que existem inúmeros outros motivos para nos aproximarmos de pessoas que pensam como nós, como a segurança de sentir que não está sozinho e que, se existem pessoas que pensam como a gente, significa que talvez estamos certos, dando a sensação de segurança. Mas opiniões semelhantes não é um motivo forte para amar, já que nem sempre nossos pais, amigos ou nossa pessoa amada estão de acordo com nossas opiniões. Na verdade, se comprova com o tempo que quanto mais amamos alguém, mais estamos sujeitos a aceitar opiniões diferentes e mais tendemos a corrigir ou sermos corrigidos. Isso pode ser simplificado com um exemplo de pais que educam bem seus filhos. Corrigir um filho é uma demonstração de grande amor, porque ao redirecionar as atitudes dele, você está permitindo que ele possa interagir com outras pessoas. Ninguém gosta de criança mal educada. Essas tendem a não se dar bem tanto com outras crianças quanto com outros adultos, e por isso acabam sofrendo porque não sabem se relacionar, já que não estão habituadas a respeitar os limites. Pessoas que nos querem bem se recusam a apoiar coisas que podem nos destruir. Nesse caso, o amor pode ser desagradável, e se ele consegue ser assim é porque nem sempre ele é prazeroso. E é por aí que surgem as desavenças e discussões. Geralmente, é nessas horas que você descobre se existe amor na relação. Se a pessoa não te corrige, ela permite que você se prejudique. Logo, não te ama. Se ela tem medo de te corrigir, é porque não tem amor suficiente ou sente que seu amor não é suficiente, tendo medo de ser abandonada. Logo, esse amor é falho. Se ela te corrige, é porque se preocupa. Então ela te ama. Se o que ela só sabe fazer é te corrigir, é bem provável que ela fantasiou outra pessoa que não é você na cabeça dela. Portanto, ela não te ama. Ama aquilo que projetou. Se você erra e ela não tolera e vai embora, não preciso nem dizer. Agora, se o que ela vive fazendo é tolerar, é você quem não a ama. Essa é uma ótima régua para medir o seu amor e o amor de quem te rodeia. Isso nos ajuda a esclarecer muitas questões. Descobrimos, por exemplo, que o amor nem sempre precisa ser recíproco. Na real, você percebe que quando ama verdadeiramente alguém, você não se importa se essa pessoa te ama de volta. Só o fato de vê-la feliz é suficiente para você. Porque o amor não é egoísta. Existem estudos que apontam diversos tipos de amor, mas é natural saber que você não ama sua mãe como ama sua esposa, nem ama sua esposa como ama seu amigo, e por aí adiante. Há diferentes tipos de amor, e cada um deles é visto e tratado de maneira diferente. Alguns desses amores surgem com uma convivência, outros podem ser manipulados através da biologia. O fato é que cada um deles gera atitudes diferentes e são sentidos em intensidades diferentes. Quando falamos sobre amor próprio, se torna um pouco mais complicado, porque nesse caso estamos falando de nós mesmos, e infelizmente não é natural para a maioria das pessoas pensarem em si mesmas ou em suas atitudes. As pessoas buscam no outro algo que lhes falta. É aquela coisa do todo introvertido tem um amigo extrovertido. Pessoas introvertidas buscam se exteriorizar mais para o mundo, enquanto pessoas extrovertidas buscam se interiorizar mais. É por isso que muitas pessoas acreditam que os opostos se atraem. Mas isso não tá 100% correto. Não é que as pessoas querem estar com alguém que é totalmente contrária a elas. É só que elas buscam determinadas qualidades que o outro tem e elas não. E é aí que temos um ponto de equilíbrio. Mesmo que existam diferenças mais superficiais, como um gostar de doce e outro de salgado, no fundo é a busca por uma harmonia que interessa. Aqui temos um ponto interessante, porque alguns gostos podem ser amores. Há quem ame música ou ame dançar, há quem ame sexo ou dinheiro. Nem todo amor envolve pessoas. Aliás, buscamos coisas nas pessoas que geram amor, seja beleza, gentileza, proteção e por aí vai. É sempre algo que há nela que faz o amor surgir. Aqui, no caso, essas coisas não precisam de pessoas, pois é a coisa em si que atrai. Percebemos então que nem toda espécie de amor é boa, porque você pode amar coisas que te prejudicam ou coisas que não te engrandecem. Então é justo afirmar que o amor tem duas naturezas, uma boa
e um amar. Por isso, é importante estarmos atentos a esse ponto. Nem toda espécie de amor é digna, apenas aquelas que nos incitam a amar com nobreza. E esses amores, geralmente são aqueles que nos ensinam a ter mais equilíbrio. Por exemplo, vamos pegar dois homens que amam cerveja. Um deles tem um amor desenfreado e, por amar a bebida, bebe uma garrafa atrás da outra sem cessar, jamais negando um convite ou uma oportunidade para beber. Enquanto o outro estuda sobre sua história, seu preparo, fermentação e qualidade. Mas apesar de também amar a bebida, ele não bebe tanto quanto o outro, pois esse acredita que beber demais impede de apreciá-la corretamente, só bebendo aquilo que ele diz ser o necessário. Se sentássemos em uma mesa com ambas pessoas, é possível que muitos concluíssem que o que aprecia ama mais do que o que bebe sem parar. Mas os dois só têm uma maneira diferente de amar, um com mais nobreza do que o outro. O amor do primeiro homem o destrói, enquanto o do segundo o faz mais admirável. Lembrem que as pessoas sempre buscam coisas boas para si mesmas. Então, mesmo os amores ruins são uma busca por algum bem. O amor excessivo ao dinheiro pode dar mais espaço para atitudes monstruosas, mas o dinheiro em si não deixa de ser um bem, apenas a maneira como você lida com ele. Da mesma maneira, o amor, ele é um bem, mas excessivamente pode se tornar desagradável. Love yourself, ou se ame. Aqui entramos num ponto interessante, porque até agora falamos de qualidades ou coisas que geram o amor, e na maioria das vezes essas coisas não fazem parte de nós. Quando falamos de amor próprio, é um pouco mais complicado, porque neste caso, temos que fazer uma introspecção, procurando aquilo que constitui parte de nós. Isso explica o porquê de algumas pessoas acharem impossível se amar. Essas pessoas não veem nada do que admirar em si mesmas. Nós nos conhecemos mais do que qualquer outra pessoa, pois nós sabemos nossas reais intenções. E pessoas mais francas acabam concluindo que são ruins demais para se amarem. Elas começam a se comparar com outros, que normalmente são melhores do que elas. Quanto eles têm, o que eles fazem ou são capazes de fazer, como eles se comportam ou se apresentam para os outros. Quanto mais qualidades elas encontram, maior a sensação de inutilidade, de sentir que não tem ou não é capaz de ser aquilo que gostaria. Somado a isso, temos que falar da nossa própria natureza. Aquilo que somos dados a fazer, uma vez que a racionalidade é justamente decidir fazer aquilo que é contrário do que gostaríamos em busca do melhor. Nossa natureza pura e limpa nada mais é do que não resistir aos desejos do nosso corpo, tal como um animal irracional em busca de prazeres imediatos. É por isso que somos dados a procurar aquilo que é mais prazeroso. O que isso tem a ver? Bom, essas tendências animalescas tendem mais pro mal do que pro bem. É um benefício imediato, apesar da maioria não ser de longo prazo. São nossas tendências que mostram quem nós somos, o quanto resistimos a elas e o quanto estamos dispostos a ceder. E cada um de nós conhecemos bem essa natureza que tentamos manter em oculto perante outras pessoas e que se mostram mais evidentes dentro de nós ou quando estamos sozinhos. Sendo essa natureza tempestuosa, sabemos bem que tipo de fera tentamos diariamente conter. É como ter uma kitsune de 9 caudas, enjaulada, sedenta por ceder aos instintos mais violentos e primitivos. Quanto mais conhecemos essa nossa natureza, mais envergonhados nos sentimos. Ela costuma ser suja e vil, e muitas pessoas que assumem que são incapazes de se amar conhecem bem seu interior e sentem que, devido a isso, são sujas demais para serem amadas, tanto pelos outros quanto por elas mesmas. Em contrapartida, pessoas que se amam correm o risco de dar mais espaço para amar essa fera ao invés de contê-la. Inicialmente, esse amor é sobre o quanto ela resiste a essa natureza, pois é resistindo a ela que conquistamos as melhores coisas. E é aí que vem o orgulho de si mesmo. Essas pessoas ficam tão felizes por serem capazes de resistir e conquistar que acabam adquirindo uma autoconfiança exagerada e de repente começam a acreditar que são tão boas que não se importam de mostrar a sua natureza oculta. E então a fera, ao invés de ser contida, se torna mais um motivo para se orgulhar. Pessoas que se amam correm o risco de se tornarem pequenos monstrinhos ambulantes que, cegos pelo amor próprio, acham justo amarem até mesmo aquilo que deveria ser indigno de amor. Pessoas que amam a si mesmas tendem a abraçar essa natureza. É por isso que, normalmente, essas pessoas são admiradas por sua autoconfiança, mas odiadas por sua arrogância ao demonstrarem abertamente amor por atitudes que deveriam ser corrigidas. Mas como convencer alguém de corrigir os próprios atos quando esse alguém acha certo amar todos eles? O
problema do amor próprio é que acabamos por nos amar de tal maneira que qualquer sinal de fumaça, indicando algum problema com nossas atitudes, é visto como um ataque pessoal. Não buscamos melhorar porque acreditamos que somos perfeitos do jeito que somos. E nossa sociedade tem afirmado isso abertamente como um tipo de mantra. Se ame do jeito que você é. Você é perfeito. Amar a si mesmo não significa aceitar os próprios defeitos ou aceitar os instintos animalescos dentro de nós, porque essas coisas não são dignas de amor. Amar a si mesmo, na realidade, é se corrigir. É quando o nosso lado racional governa nossos verdadeiros instintos. E é só aí que somos capazes de fazer grandes coisas. É aí que somos admirados. E muitas pessoas confundem isso. Aliás, eu me corrijo. Para não haver confusão, eu digo que não se ame. Existem sim muitas pessoas que merecem mais amor. São pessoas que se sacrificam por outras e de tanto viver para outras, não conseguem enxergar a si mesmas. A própria força, as próprias qualidades, a própria dedicação no seu trabalho, por medo de ficarem sós, medo da rejeição, medo de não terem nada por simplesmente não enxergar quem são e o que têm oferecido para os demais. Essas pessoas que abandonam a si mesmas para fazer a vida de outros melhor são as que mais merecem amor. Mas o discurso aqui tampouco deveria ser se ame. Apesar de existir muitas pessoas assim, elas não são a maioria. Acredite em mim, a maioria das pessoas já se ama o suficiente. Dizer para todos se amarem é como injetar uma droga alucinógena, onde a maioria das pessoas que se amam vão se amar ainda mais e achar que o mundo tem a obrigação de amá-las. Enquanto as pessoas que não se amam vão continuar não se amando, porque elas se importam mais com o bem dos outros. Na verdade, elas serão vítimas das pessoas que agora se amam mais do que deveriam. Por isso, não peça a ninguém para se amar. Não se ame. A melhor maneira de fazer alguém ter orgulho de si mesmo é demonstrando amor por ela através de cuidados e valorização por suas atitudes. Assim, em algum momento, ela sentirá que é especial, que faz falta e que importa. O senso comum não deveria ser o de pedir para os outros amarem a si mesmos, mas sim o de amar os outros. Se todos amassem uns aos outros, ninguém se sentiria menos ou insuficiente. Amar não se resume a carregar no colo, andar junto, ser íntimo ou compartilhar segredos. Amar também é ajudar os outros, se importar com os sentimentos de outras pessoas. Amar é ter cuidado, corrigir e ter apreço. Amar é desejar o bem, sem se importar se é uma pessoa de fora ou não. O amor próprio só é necessário em um mundo sem amor, pois não há quem te ame de volta.